Você já imaginou os maiores fenômenos naturais do mundo? De árvores gigantes até crateras imensas. Hoje, no canal O Mundo Oculto, você vai conhecer as 10 maiores maravilhas da natureza. Vamos começar falando sobre o Hyperion. Esse é o nome de uma sequoia vermelha que fica no Parque Redwood, na Califórnia. Até hoje, essa é a árvore mais alta de todo o planeta, com impressionantes 116 metros de altura. Para você ter uma ideia, isso é 20 metros mais alto que o Big Ben, em Londres. Pode parecer óbvio pensar que uma árvore tão grandiosa seria um ponto turístico famoso, mas não é bem assim. E eu vou te explicar o porquê. O Hyperion foi descoberto em 2006, em uma área isolada de um parque nacional que pertence ao governo americano. Quando a notícia se espalhou, milhares de turistas ficaram loucos para ver esse gigante de perto. Mas as autoridades locais não gostaram muito dessa ideia. Por isso, a localização exata do Hyperion nunca foi divulgada. Mesmo assim, alguns aventureiros conseguiram encontrar o caminho até ela, causando danos ao ecossistema ao redor. Com o aumento do número de visitantes não autorizados, em julho de 2022, o parque decidiu fechar toda a área ao redor do Hyperion, quer as pessoas gostassem ou não. Essa árvore tem pelo menos 800 anos de idade e precisa ser preservada a todo custo. Dizem que a região onde ela está é tão isolada que até os sinais de celular e GPS não funcionam por lá. Ou seja, se alguém se perder, não vai conseguir pedir ajuda. Não é qualquer um que está disposto a correr esse risco só para ver uma árvore, por mais incrível que ela seja. Agora, fica a pergunta: você acha que as autoridades fizeram a coisa certa ao proibir o acesso ao local? A próxima planta da nossa lista é tão impressionante quanto o Hyperion e ocupa grande parte do sul da China. É o bambu gigante. Você provavelmente já sabe que o bambu é uma das plantas que crescem mais rápido no mundo. Mas será que você tem ideia de quão rápido ele pode realmente crescer? Vou te contar. Esse bambu pode crescer até 1,20 metro em um único dia. E o mais incrível é que ele continua crescendo por muito tempo, se reproduzindo e crescendo mais, independentemente do clima. Ou seja, se você plantar um bambu gigante em outro lugar do mundo, ele vai crescer da mesma forma que cresce no seu ambiente nativo. Diferente do bambu comum, que não vive tanto tempo, o bambu gigante pode viver até 120 anos. Isso mesmo, 120 anos. Essa longevidade é tão surpreendente que até os cientistas ainda não conseguem explicar completamente como isso é possível. Já pensou se todas as plantas fossem tão grandes e saudáveis assim? Mas, seja como for, a natureza sempre encontra uma maneira de manter o equilíbrio. E é assim que ela cria algumas das plantas mais solitárias e tristes do mundo. Não, eu não estou falando daquela planta que está murcha na sua varanda. Estou falando da incrível Welwitschia mirabilis. Essa planta isolada cresce no sudoeste de Angola e na Namíbia, especificamente no deserto do Namibe, que fica à beira do Oceano Atlântico. A Welwitschia é um exemplo perfeito de como a vida se adapta às condições mais extremas. Ela surgiu quando o clima na região era mais úmido, e os desertos não eram tão secos como são hoje. Mas, com o tempo, o clima mudou drasticamente, e muitas de suas parentes não conseguiram sobreviver. Só a Welwitschia resistiu, adaptando-se às condições áridas e hostis do deserto. Nos primeiros anos de vida, a Welwitschia cresce rapidamente. No primeiro ano, suas folhas podem atingir de 20 a 30 centímetros de comprimento. Essas folhas são essenciais para a sobrevivência da planta, crescendo junto com o broto e desempenhando um papel protetor. O mais incrível é que essas folhas nunca param de crescer durante toda a vida da planta, que pode chegar a impressionantes 2.000 anos. Imagine só. Folhas que crescem continuamente por 2 milênios. As folhas da Welwitschia são bem diferentes das folhas das plantas que vivem em ambientes mais favoráveis. Como praticamente não há água no solo do deserto, suas folhas precisam ser leves e finas para conseguir absorver a umidade do ar. A sorte da Welwitschia é que, apesar de ser um deserto, o Namibe tem algumas neblinas vindas da brisa marítima. Essas neblinas são, literalmente, a única fonte de água para essa planta. Lembra quando eu disse que essa é uma das plantas mais tristes do mundo? Isso não tem nada a ver com as dificuldades de viver no deserto, mas sim com sua aparência. À medida que envelhece, suas folhas se secam e se dobram nas laterais, dando à planta um aspecto melancólico. Mas não se preocupe com a Welwitschia, ela está longe de ser extinta. Os cientistas afirmam que, atualmente,
O único risco real para sua população são os animais selvagens da região. Agora, vamos sair do deserto e mergulhar nos pântanos de Vasyugan, na Sibéria Ocidental. Essa é uma região com uma área de 53 mil quilômetros quadrados, o que é 12 mil quilômetros quadrados maior do que a área da Suíça. Os pântanos de Vasyugan são uma anomalia natural que surgiu há cerca de 10 mil anos e continua a crescer a cada ano. Eles são uma das principais fontes de água doce da região e possuem enormes reservas de turfa, desempenhando um papel importante na luta contra o efeito estufa, já que retém grandes quantidades de carbono. Os pântanos de Vasyugan são um verdadeiro oásis de vida, abrigando diversas criaturas raras. Curiosamente, há registros de que, antigamente, pessoas viviam lá. Essas pessoas sabiam como fazer adagas de bronze e até objetos de culto. Há relatos até mesmo de corpos mumificados de pessoas que morreram afogadas nesses pântanos, dando um toque de mistério a esse ambiente. E para fechar nosso tour pelas maravilhas da natureza, vamos falar sobre a maior caverna do mundo. A caverna Son Doong, localizada no Vietnã Central, na província de Quang. Ela tem cerca de 9 mil metros de extensão e 150 metros de profundidade. Mesmo com esse tamanho colossal, ela foi descoberta apenas em 2009, embora os moradores locais já a conhecessem desde 1991. Dentro da caverna, existem passagens com até 200 metros de altura e 150 metros de largura. Seu volume total é estimado em incríveis 38,5 milhões de metros cúbicos. Para você ter uma ideia do tamanho dessa caverna, um Boeing 747 caberia dentro dela. Devido à enorme largura da entrada, a luz do sol consegue penetrar na caverna, criando um ecossistema próprio. Isso permite até que árvores cresçam lá dentro, tornando a Son Doong um mundo à parte, cheio de surpresas. Agora, vamos falar sobre o maior meteorito já conhecido pelo homem, o Roba. Ele está localizado na Namíbia e pesa incríveis 66 toneladas, com um volume de 9 metros cúbicos. Acredita-se que o Roba tenha caído na Terra há cerca de 80 mil anos. O que o torna ainda mais curioso é o fato de não ter deixado uma cratera de impacto visível, o que deu origem a muitas teorias sobre como ele teria caído. Em 1955, o meteorito foi declarado monumento nacional, tornando-se uma das grandes atrações da Namíbia. Indo agora para um espetáculo natural, temos a Cachoeira Salto Angel, na Venezuela. Essa é a maior cachoeira do mundo, com impressionantes 979 metros de altura. Para se ter uma ideia, a queda livre da água tem mais de 800 metros. Imagine a água caindo de quase 1 quilômetro de altura. Por causa dessa enorme distância, a água se dispersa em gotículas, formando uma névoa magnífica ao redor. Infelizmente, esse paraíso não é de fácil acesso, pois o Salto Angel fica no meio de uma densa selva. A única forma de chegar até lá é pelo rio ou de avião, o que faz dessa cachoeira um verdadeiro tesouro escondido da natureza. Em seguida, temos a cratera de Batagaica, localizada na região de Yakutia, na Rússia. Esta é a maior cratera de permafrost do mundo, com 1 quilômetro de comprimento e até 100 metros de profundidade. O mais assustador é que essa cratera está crescendo a cada ano, desde 1985. Por isso, ela é chamada popularmente de Porta do Inferno. A cratera se formou devido ao derretimento do permafrost, uma camada de solo permanentemente congelado que contém grandes quantidades de matéria orgânica e carbono. À medida que o permafrost derrete, o carbono é liberado na atmosfera, agravando o efeito estufa e acelerando ainda mais o derretimento. Os cientistas alertam que esse processo é irreversível e o futuro do permafrost siberiano permanece incerto. Mudando de continente, vamos para a cratera de Darvaza, no Turcomenistão. Assim como a cratera de Batagaica, ela também é conhecida como Porta do Inferno, mas por um motivo bem diferente. Há mais de 50 anos, essa cratera está em chamas. Com cerca de 60 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade, ela se formou quando o solo desabou durante uma exploração de gás natural. Na tentativa de evitar a emissão de gases tóxicos, as autoridades locais decidiram incendiar o gás, acreditando que ele se esgotaria em poucos dias. Mas, para surpresa de todos, a reserva de gás parece ser quase inesgotável, e a cratera continua queimando até hoje, criando um espetáculo assustador e hipnotizante. E por fim, vamos falar do Lago Nyos, nos Camarões. À primeira vista, ele parece um lago comum, mas guarda uma história aterrorizante.
Em 1986, um morador de uma aldeia próxima voltou para casa e encontrou todos os seus amigos e animais mortos. Logo se descobriu que todos os seres vivos em um raio de 25 quilômetros ao redor do lago haviam morrido ao mesmo tempo. O que aconteceu foi uma erupção límnica, um fenômeno raro em que uma grande quantidade de gás CO2 acumulado nas profundezas do lago foi liberada de uma só vez, criando uma nuvem venenosa que exterminou toda a vida ao redor. Esse tipo de desastre natural é extremamente raro, e além do Lago Nyos, só foi registrado uma outra vez, no Lago Monoun, também nos Camarões. Para evitar uma nova tragédia, as autoridades instalaram sistemas para drenar o gás do fundo do lago. Esses fenômenos naturais mostram como a natureza pode ser incrivelmente impressionante e, ao mesmo tempo, perigosa. E aí, qual desses fenômenos mais te surpreendeu?